Desde que o livro e filme sobre o Jurassic Park surgiram, o sonho de muitos humanos em testemunhar o retorno dos dinossauros se tornou algo vivo, né? Porém, conforme a ciência avançava na área, os futuros com essa possibilidade se tornavam cada vez menores, né? Meio que desaparecendo por completo. Mas aparentemente, por conta de um salto gigantesco na tecnologia, isso pelo menos de edição genética, existe agora uma possibilidade real de que cientistas sejam capazes de trazer dinossauros de volta à vida. Perigoso, não acham? Bom, entenda tudo sobre essa possibilidade no vídeo de hoje. Então, não se inscreve de se esquecer, deixa aquele like bonito e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu. E sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Como isso aconteceu? É claro que uma afirmação maluca dessas precisa de uma explicação clara, né? Principalmente porque hoje em dia a gente já sabe que não há chances de trazer dinossauros de volta à vida pelo mesmo método utilizado pelo Jurassic Park. Para quem é mais novinho, não teve a oportunidade de acompanhar o primeiro longa-metragem da série, esse foi um filme baseado no livro de Mitchell Crichton, de 1990, onde os gigantes pré-históricos são trazidos de volta à vida a partir de resquícios de DNA encontrado dentro de um mosquito, que tinha ali sugado o sangue de um dinossauro e acabou sendo conservado no âmbar. Bom, desde que essa ideia foi concebida pela primeira vez, muitos estudos tentaram trazer os dinossauros de volta à vida, mas no final das contas foi descoberto que o método utilizado no filme não passa, claro, de ficção, né? Isso porque na prática, mesmo que encontremos DNA de dinossauros preservados em sangue dentro de um mosquito fossilizado, né? Mesmo no método de maior preservação do material do mosquito, o tempo que já se passou até hoje é tão grande que mesmo assim os códigos genéticos estarão danificados. Há um ponto que trazer esses animais de volta seria impossível. Além disso, a própria amostra de DNA contida em um mosquito preservado seria infinitamente menor do que a necessária para construir um novo embrião por meio da modificação genética. Mais recentemente, com o avanço da biogenética, é possível que essa pesquisa consiga se tornar realidade, trazendo versões reais revividas de espécies extintas, algo que poderia ser feito não apenas com dinossauros, é claro, mas também com qualquer outra espécie que já habitou o nosso planeta. Os dinossauros poderão voltar? De acordo com o paleontólogo Dr. Jack Horner, nós estamos apenas de 5 e até 10 anos de sermos capazes de trazer os dinossauros de volta à vida. Isso está sendo feito por meio de um projeto em conjunto entre pesquisadores das universidades de Harvard e Yale, que encontraram ali uma alternativa viável para trazer os répteis gigantes de volta para o nosso mundo. Agora, ao invés de tentar encontrar um DNA preservado daquela época, os cientistas estão buscando nos seres vivos atuais os códigos genéticos que foram herdados pelos seres daquele período. Não entendeu? Bom, por mais que a gente considere que a extinção dos dinossauros ocorreu há centenas de milhões de anos atrás, na prática muitas espécies que viveram naquele período existem conosco até hoje, quase como primos distantes ali dos dinossauros. Logo, dentro do DNA dessas espécies está grande parte do DNA dos dinossauros preservados, sendo apenas necessária ali uma edição genética para reorganizar o código genético ali desses primos distantes para a forma que eles tinham quando eram dinossauros, permitindo assim que as espécies do passado sejam recriadas. Bom, esse método de andar para trás geneticamente pode ser uma novidade para a grande maioria da gente, né? Isso acontece porque sempre que um avanço muito grandioso ocorre na ciência, ele ainda precisa de algumas décadas de desenvolvimento até poder se tornar um assunto pertinente ao público. Isso acontece porque nesse primeiro período de inovação as coisas são muito maleáveis. Então algo que eu vou te contar hoje sobre esse tema pode se tornar completamente obsoleto dentro de alguns meses, tá? Para entender o processo que será utilizado por esses pesquisadores, a gente primeiro precisa aprender sobre o que é o CRISPR e por que essa ferramenta será responsável por levar a humanidade para a era de ouro aí da biogenética. CRISPR.
A maneira mais fácil de explicar o que é o CRISPR seria dizer que ele é uma versão biológica equivalente a um editor de vídeos. Porém, ao invés de trabalhar com imagens filmadas, aqui nós utilizamos o CRISPR como uma ferramenta de edição genética, algo que ela consegue fazer com uma facilidade impressionante. Ela, no caso, eu me refiro à proteína denominada de Cas9. Essa proteína tem uma habilidade muito especial, família, uma vez que ela é capaz de cortar cadeias moleculares de DNA como se fossem duas tesouras, que podem recortar um trecho do código genético e removê-lo, assim como acrescentar qualquer outro no seu lugar. Ela age exatamente como um editor de vídeo faz com as imagens, principalmente as técnicas de edição mais antigas, que utilizam ali rolos de filmagem para organizar as cenas e, bom, fazer ali um contexto gravado, né? Como foi inventado? Ao contrário do que muitos podem acabar imaginando, a CRISPR, assim como grande parte das técnicas humanas, não foi inventada por nós. Na realidade, ela é uma proteína produzida naturalmente por uma bactéria que vive nos oceanos do planeta Terra. Há algumas décadas atrás, uma equipe de pesquisadores se deparou com uma estranha bactéria que poderia ser encontrada em praticamente todas as partes do mundo. Depois de muito estudo, eles compreenderam que essa bactéria só era capaz de fazer isso porque elas, de uma maneira muito curiosa, são completamente imunes aos ataques de vírus, que são os principais reguladores das bactérias na natureza. Quando se depararam com essa informação misteriosa, muitos pesquisadores do mundo simplesmente abandonaram os trabalhos para tentar entender como é que essa bactéria, teoricamente ele tão simplória, era capaz de realizar um feito que a humanidade apenas sonharia com a possibilidade. Imagina só a capacidade de ficarmos completamente imunes a vírus. Bom, isso seria incrível, né? Porém, infelizmente, a sua ferramenta não pode ser utilizada com o mesmo objetivo, pelo menos para nós, né? Apesar disso, ela é muito útil, tá? Como funciona o CRISPR? Depois de muito estudo, os pesquisadores finalmente compreenderam como é que a tal bactéria era completamente imune ao vírus. Na realidade, ela não é nada imune. Os seus vírus predadores continuam sendo capazes de invadir o seu corpo e se multiplicarem no seu interior. Porém, o seu ciclo de reprodução nunca será concluído por conta da ação direta do CRISPR. Dentro da bactéria, essa proteína atua como uma espécie de fiscal ali. Dentro dessa proteína há uma amostra do DNA da bactéria, que é armazenada na forma de uma fita única de RNA. Quando o vírus invade o corpo de uma bactéria ou célula, eles quebram as suas paredes celulares, liberando todo o seu código genético no corpo da vítima, onde as próprias ferramentas de produção da bactéria ou célula acabam lendo o RNA do vírus como o seu próprio, utilizando assim os seus recursos para a criação de novos vírus. Depois que o ciclo é concluído, o corpo da bactéria é destruído para liberar os novos vírus criados no organismo, para que eles contaminem outras células. Porém, no caso da bactéria munida com CRISPR, quando um código genético diferente do presente na bactéria é encontrado na sua fita ali de DNA, a proteína fica encarregada de cortar e remover a parte contaminada. Desse modo ali, mesmo sendo invadida e contaminada, os vírus são incapazes de obter todos os blocos necessários para sua reprodução ser concluída, o que eventualmente faz com que o seu material genético seja consumido e decomposto pelo organismo da bactéria. Apesar de ser impossível que nós humanos utilizemos o CRISPR da mesma maneira que essa bactéria utiliza, quando removidas do seu ambiente natural, essa proteína é capaz de manter a sua propriedade de edição genética, podendo ser manipulada para fazer o que é que a gente deseje. Basicamente é isso. CRISPR como editor genético. Quando esse sistema proteico é introduzido num organismo complexo, ao invés de agir como um anticorpo, o CRISPR pode ser utilizado como um editor genético mais avançado da natureza. Ou seja, ele é capaz de realizar um feito impossível em pouco tempo por um custo absurdamente pequeno. Para você ter uma ideia do quão simples é esse processo de edição genética, você mesmo pode comprar kits de CRISPR para serem utilizados na sua garagem,
onde você será capaz de fazer coisas impressionantes. Um exemplo bem simples é o processo de transformação de células humanas em outras células humanas. Para quem não sabe disso, toda célula humana começa com uma célula tronco, que é destinada a alguma parte do nosso corpo. Quando elas atingem o seu local de destino, recebem estímulos vindo de células vizinhas que determinam para ela qual é o tipo de célula que ela precisa se transformar. Então, se uma célula tronco vai parar no estômago, ela vira uma célula mucosa. Se ela parar no coração, ela se transforma em uma fibra muscular. Se ela for parar na pele, ela vai se transformar em uma derme ou epiderme. Porém, quando esse processo é realizado, teoricamente seria impossível revertê-lo, fazendo com que a célula assuma qualquer característica até ela morrer. Mas isso muda completamente com a ferramenta de edição genética que agora possuímos. Por meio do CRISPR, uma pessoa diretamente da sua casa vai ser capaz de editar uma das suas células da pele, removendo do seu DNA a parte que ela deu o comando para ser transformada em uma célula específica. Ao fazer isso, a célula vai se transformar de volta em uma célula tronco, que por sua vez pode receber estímulos para se tornar qualquer outra célula humana. Esse método, quando for especializado ao ponto de poder ser distribuído ao público, vai permitir que a gente construa órgãos humanos inteiros dentro de laboratórios, feitos, claro, a partir de doação de material genético da própria pessoa, que precisa receber um órgão no final do processo. Desse modo, meus queridos, daqui a algumas décadas, quando alguém precisar de um transplante de coração, por exemplo, bastará que ela entregue ali um tantinho de material genético da sua pele para que seja construído um coração inteiro, feito especialmente para quem precisa receber. Isso tem potencial para zerar por completo todas as filas de doação de órgãos do planeta, algo que atualmente custa muitas vidas humanas que são incapazes de receber uma doação a tempo, né? As galinhas do DNA de ouro. Agora que você entendeu o que é essa ferramenta do CRISPR, bom, você vai conseguir entender e vai fazer sentido no projeto que os pesquisadores de Harvard e Yale estão tentando fazer para trazer de volta os dinossauros que eu falei no início. Por meio do CRISPR, eles vão buscar espécies diretamente descendentes dos dinossauros, como por exemplo as galinhas, e tentarão ali editar, claro, o seu DNA, né? Bom, da mesma maneira que o CRISPR é capaz de editar uma célula específica humana e trazer de volta para o seu estado original, né? Ela é teoricamente capaz de produzir o mesmo resultado para cadeias mais complexas de DNA. Desse modo, por meio do CRISPR, os pesquisadores esperam fazer uma espécie de desevolução nas galinhas, retornando-as lentamente para o seu estado original de dinossauros. Isso também será obtido por meio de cruzamento de DNAs, né? Analisando as características ali que formavam elementos. E é claro que nesse processo alguma coisa pode dar ruim, como deu no Jurassic Park. Não tô deixando 100%, espero que não, mas pode, né? Bom, apesar de ser um avanço poderoso para a humanidade, família, o CRISPR é uma ferramenta que ainda levanta muitas discussões. A primeira delas é associada diretamente aos perigos de trazer espécies que não estão mais presentes na configuração atual do planeta. Tal qual o filme Jurassic Park, muitas pessoas questionam se seria inteligente da nossa parte trazer predadores para cá, né? Isso sem falar na possibilidade da criação de seres humanos com modificação genéticas voltadas para o combate. Num mundo florido, muito bonito e cheiroso, seria sensacional, né? Porém, sabemos que a humanidade não está nem perto de ser essa beleza inteira. Então, a gente pode acabar utilizando como espécie para algo ruim para nós mesmos e para o planeta. No último mês de junho, mais especificamente de 2022, pra quem tá assistindo esse vídeo depois, claro, né? Um achado virou notícia em todo o mundo. O início dessa história começa lá no Canadá, quando um grupo de mineradores acabou esbarrando em algo que tava longe de ser um mineral do dia a dia. No que deveria ser mais um dia de trabalho normal na região de Yukon, um homem perfurava a mina com a escavadeira quando sentiu uma resistência diferente na sua broca. Nesse momento, curioso com o fato ali, o trabalhador resolveu
resolveu chamar o chefe para que juntos eles pudessem inspecionar o que era aquela coisa que eles haviam encontrado. O que esses homens não esperavam era que o que havia na mina era um mamute lenoso, uma criatura extinta por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Mas apesar do achado repentino, impressionante mesmo foi o estado em que o animal se encontrava. O filhote de mamute achado na mina estava em condições raríssimas, ou seja, o espécime estava tão bem preservado que poderia ser de grande serventia para a ciência. Isso porque um exemplar igual àquele só havia sido encontrado em apenas outra oportunidade, quando em 2007 outro mamute foi descoberto, só que dessa vez na Sibéria, lá na Rússia. O novo achado foi largamente comemorado pelo Canadá e por toda a comunidade científica também. E com toda essa festa, é claro que a internet não poderia deixar de dar a sua opinião, né? Sendo assim, eles levantaram a pergunta: eu acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo já assistiu, ou pelo menos ouviu falar do filme Jurassic Park, certo? No longa, que estreou nos cinemas em 1993, um grupo de cientistas revive os grandes dinossauros do passado, a partir do material genético encontrado em mosquitos que foram fossilizados em pedra âmbar. Esse conceito de reviver espécies que viveram na Terra há milhares ou milhões de anos foi largamente explorado após a popularização da ideia. Mas apesar de tudo ser apenas ficção, sempre nos perguntamos: seria tudo isso possível de verdade? Bom, não querendo alimentar a esperança de vocês, mas já fazendo isso, sim, é possível que o achado no Canadá possa servir para trazer os mamutes de volta à vida, como nos filmes de ficção científica que vemos por aí. O problema é que isso não é tão simples como parece. Primeiro, eu vou explicar para vocês como as espécies podem ser trazidas de volta à vida. Existem basicamente duas formas de como isso pode ser feito. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, é pela clonagem. Nesse método, o DNA de um animal é colocado dentro de um óvulo de um outro animal doador e então inseminado em uma espécie de barriga de aluguel. Nesse formato, a criatura se desenvolve no útero até que possa nascer, como uma espécie de clone. Algo simples na ideia, mas claro que muito difícil na prática. O maior exemplo de clonagem que conhecemos é o da ovelha Dolly, mas outro caso pode servir melhor para a questão que estamos falando aqui. Isso porque uma espécie já foi trazida do mundo dos mortos, se é que podemos dizer assim, em 2009. Fato esse que envolveu a revitalização dos ibex dos Pirineus. Os ibex eram criaturas que viviam entre a Espanha e a França, mas tiveram a extinção decretada em janeiro do ano de 2000, isso devido à caça e alguns outros fatores de responsabilidade humana. O último membro da espécie era uma fêmea que teve os tecidos congelados e guardados até que serviram para uma pesquisa que traria a espécie de volta. O feito, assim como o achado do mamute, foi extremamente comemorado pela comunidade científica, porém o sucesso da empreitada pode não ter sido considerado algo realmente relevante. Isso porque o ibex dos Pirineus, que nasceu na pesquisa, acabou falecendo cerca de 10 minutos depois por conta de problemas respiratórios. A questão é que para clonar um animal com o uso do DNA, é preciso mais do que inserir ele em um óvulo compatível. Para isso é necessário que muitos outros fatores genéticos estejam cooperando para que o nascimento possa vir sem grandes problemas. Agora que falamos bastante sobre clonagem, vale comentar sobre outra forma pela qual seria possível trazer os mamutes de volta à vida. A engenharia genética é a tecnologia do mundo para as replicações de órgãos e até mesmo para a ideia de criar vida do zero. Calma, não tô falando de alquimia dessa vez, tá? Dessa forma de gerar novos mamutes, parte do material genético encontrado nos fósseis seria incorporado em animais que compartilham a mesma árvore genealógica. E trazer de volta à vida uma espécie acaba sendo um pouco mais compatível ali. No caso específico dos mamutes lenosos, o parente mais próximo seria o elefante asiático. O problema dessa técnica é que, apesar de mais consistente, ainda é necessário muito estudo sobre ela e também sobre a espécie que se deseja clonar. Isso porque essa parte do material genético dos fósseis ali deve ser muito bem escolhida. Por exemplo, no caso dos mamutes com os elefantes asiáticos, é preciso colocar nos elefantes tudo o que lhes falta para sair um mamute do forno: pelos, taxa maior de gordura, presas maiores, etc. É difícil saber qual gene encontrado nos fósseis serve para qual coisa, entendeu? Agora, mesmo sendo uma tarefa muito difícil, isso não quer dizer que não exista gente tentando fazer com que os mamutes voltem à vida, né?
Pensando em trazer os mamutes de volta à vida, um biólogo da escola de Harvard chamado George Cruz começou a captar pessoas para uma iniciativa que anos mais tarde foi chamada de Colossal. Inicialmente ninguém acreditava muito em George, isso ainda no início dos anos 2010. Porém, o biólogo seguiu a pesquisa que considerava interessante e com o tempo ganhou o patrocínio necessário para a criação da empresa que hoje se direciona para reviver os mamutes. Para George, a volta de mamutes à Terra poderia trazer diversos benefícios, e um deles seria o combate dos efeitos estufa. Sim, esses grandes animais poderiam ser capazes de diminuir, ao menos um pouco, o aquecimento global. Segundo George, isso seria possível porque os elefantes do passado poderiam se adaptar ao clima da Sibéria, e então se alimentar dos musgos que cresceram por lá. A eliminação da parte dessas plantas, aliada à convivência dos mamutes naquele ecossistema, poderia fazer novas plantas em um lugar que hoje é basicamente frio. E não muito mais do que isso, né? É óbvio que existem críticos para essa abordagem, que não sabemos qual seria o real impacto dos mamutes no mundo moderno. Porém, a ideia não deixa de ser interessante para a maioria das pessoas, e ela é realmente possível. A questão é, como vocês reagiriam se vissem um desses grandes animais peludos na sua frente? Essa pergunta eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Bom, mas essas questões por enquanto não são tema, né? E podem se tornar um tema para um vídeo completo no futuro. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever e não esquece que tem vídeo sempre aqui no canal. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!